Lula, agora na condição de presidente, começou a tomar medidas que o então candidato apenas prometia: aumento do salário mínimo, aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Mas qual o impacto disso? E mais, será que é fogo de palha ou isso veio para ficar? E por fim, politicamente, isso é um acerto do começo do governo Lula ou foi algo meio atabalhoado? É sobre tudo isso que a gente vai discutir. Acompanhe aí nesse vídeo. Agora sim, começando mais um Aos Fatos, onde a gente discute os temas de política de forma mais solta, mais opinativa, mas sempre de maneira embasada. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador, estou aqui sempre acompanhado do geógrafo, mestre em Relações Internacionais e fabricante da melhor cerveja de Campinas e região, o inoxidável Simas. Salve, salve! Mas antes da gente entrar na discussão, preciso te pedir, como sempre, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e assim você ajuda o Política na Cabeça. Então olha só, depois de algumas dúvidas, depois de alguma hesitação por parte do governo, foi anunciado o aumento do salário mínimo e o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Salário mínimo foi 2,8%. Aparentemente é pouco, mas qual o impacto disso? Em Simas? Poxa, essa medida é muito importante. Parece pouco mesmo, né? Mas assim, eu acho que tem dois aspectos que devem ser destacados. Primeiro, a amplitude desse tipo de medida. Você está falando de milhões e milhões de brasileiros. Pelo menos 30 milhões de brasileiros que ganham diretamente salário mínimo, mas pelo menos 20 milhões de aposentados e pensionistas que têm o valor também atrelado ao salário mínimo. Então você está falando de pelo menos 50 milhões de pessoas que vão receber aumento. Esse é o primeiro ponto, assim, a abrangência é muito importante. Dá mais do que o Bolsa Família, né? Muito mais, né, do que o Bolsa Família. Segundo aspecto, ainda mais importante, quando você olha 2,8%, você fala, é pouco. R$20, o que uma pessoa vai comprar aí com nem R$20 a mais, né? Mas imediatamente é pouco mesmo. Mas qual é o segredo desse tipo de medida? É ser executada de forma sequenciada, num longo prazo, no médio e longo prazo, como vinha acontecendo desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Havia um certo consenso social-democrático iniciado no governo Fernando Henrique Cardoso, acelerado nos governos petistas, de que reajustes no salário mínimo era uma forma de aumentar o poder de compra da população mais pobre. Sim. E isso trouxe resultados muito expressivos. Legal você lembrar que isso vem desde o FHC, né? Porque costumeiramente a esquerda, principalmente, gosta de lembrar do período Lula. Perfeito. Mas é anterior, né? Pacto eu mesmo social. Critiquei muitas vezes o FHC, mas eu não posso ser injusto nesse quesito. Começou ali de forma bem tímida, perto do que a gente vai ver depois, se acelera no governo Lula de uma forma assim ímpar na história brasileira. Segundo uma nota aí do Instituto de Economia, do SECOM, da Unicamp, durante os dois governos Lula, nós tivemos acumulados 57% de valorização real do salário mínimo. Quer dizer, ele subiu a inflação e aumentou seu poder de compra em 57%. É impressionante. São 50 milhões de pessoas vendo o seu poder aquisitivo aumentar. É um dado bem impressionante. 57% de aumento real, que fique claro. Isso é inflação mais 57%. Pois é. Ou seja, é um ganho de poder de compra muito significativo. Muito significativo. Equivale a dizer, né, Simas, que sem isso, o salário mínimo hoje de 1.320 não chegaria a R$700. Pois é. Então, ótimo, excelente comparação. Pensa o tamanho do absurdo que seria. Né? A diferença para uma pessoa que vive com 1.300 hoje viver com 700. E essa política ela foi continuada com um ritmo um pouco menor, mas também considerável com a Dilma, se desacelera no governo Temer e é interrompida no governo Bolsonaro. Esse é um dos maiores crimes feitos contra a população mais pobre brasileira. Foi o fim desse ciclo de valorização em 2019. Alguns analistas até dizem que o impacto dessa política é muito maior que o Bolsa Família, como você lembrou. Então a gente acabou jogando fora a política mais bem sucedida de inclusão social do país nas últimas 2 décadas. Porque, assim, mas eu ia até colocar isso como pergunta para você, né? Será que não é fogo de palha? Será que vai ser retomada a política nacional de valorização do salário mínimo? Porque isso tinha virado uma política de Estado, né? Não só de governo. Isso. E ela foi desfeita. Porque vamos lembrar,
Em 2007, no segundo mandato do governo Lula, já era oficial esse aumento contínuo do salário mínimo, mas isso se torna lei a partir de 2012. E aí já estamos em Dilma. Né? No governo Dilma vira lei com uma fórmula. O aumento do salário mínimo ele era feito de forma com aumento real a partir do cálculo da inflação somado ao crescimento econômico de 2 anos anteriores. Só que essa mesma lei, né, Simas, ela tinha um dispositivo de revisão em 2019. E aí adivinha, a gente levou um pequeno azar histórico de sermos governados pela dupla Bolsonaro e Paulo Guedes, que decidiram não seguir com essa política. Aí caiu no colo das piores pessoas possíveis, porque é lamentável. A política era bem sucedida, você colocou bem, ela tinha uma fórmula razoável, porque se o país está indo bem, é justo que a população usufrua desse benefício. Você garantia pelo menos a inflação. Pelo menos a inflação, se as coisas não estão indo tão bem, né? Então havia um senso de justiça grande nisso. E de repente isso é jogado no lixo. Então é muito positivo a gente ver essa retomada. Até agora o governo não falou em retomar isso como uma fórmula ou uma lei, que seria o ideal. Mas é o primeiro passo, né? Vamos ficar de olho. Pois é, inclusive porque isso abre caminho, como você bem disse, para que volte a ser uma política de Estado. Para que daqui a pouco entre algum governante que não seja exatamente de esquerda, mas tenha o compromisso de manter uma política tão acertada, tão bem sucedida. Tal como aconteceu com o Bolsa Família. É isso. Quando foi criada uma resistência enorme dos setores mais conservadores, né? Que estaremos dando peixe sem ensinar a pescar, todo aquele trololó. E tá aí hoje uma política de renda mínima muito acertada. Premiada internacionalmente. E que mesmo o Bolsonaro, o governo mais regressivo da história do Brasil republicano, conseguiu manter, né? Porque se não fizesse, seria também o fim do próprio governo. Não tinha nem segundo turno. Então esperemos muito, né? Eu particularmente espero muito que essa política seja retomada para valer e não seja fogo de palha de começo de governo. Perfeito, né? Até amplificada, se possível. Se possível. Mas tem também a questão do IR, né, Simas? Que é outra, impacto disso? É outra medida muito importante, ela talvez não tenha a mesma abrangência, porque quando você fala de imposto de renda, você pensa em quem tem remuneração formal. E o Brasil sofre muito com a informalidade, mas mesmo assim é uma medida importante, porque ela aumenta o valor de isenção, quer dizer, gente que hoje paga imposto vai deixar de pagar, e particularmente pessoas mais pobres. Consequentemente, esse reajuste... 2.600, né, o limite de isenção, e agora, em breve, vai sair a nova tabela. Então, a tendência é que todas as faixas tenham um aumento, e com isso você também beneficia a classe média baixa, né? E a promessa de chegar a 5 mil de isenção. De isenção, isso é verdade, bem lembrado. É plano para no médio prazo chegar a uma isenção de 5 mil reais, que é justíssimo, é um absurdo uma pessoa ganhar 2, 3 mil reais e já ter que pagar uma carga tributária, sendo que ela já paga imposto em outras operações. Muitas outras, né? Mas eu te interrompi, você ia falar sobre as consequências disso. A consequência maior disso é que você começa a melhorar um pouco, ainda que não resolva, a carga tributária ou a estrutura da carga tributária brasileira, que é fortemente regressiva. Quer dizer, nós temos uma carga tributária, parece estranho dizer, mas do jeito que ela é feita hoje no Brasil, o pobre acaba consumindo mais da sua renda pagando imposto do que o rico. Quer dizer, o rico paga menos do que o pobre. Essa é a própria definição, né, de carga regressiva. Só por um acaso aí você não souber o conceito de carga regressiva, é isso que o Simas apontou em outras palavras. Né? Quem ganha mais acaba pagando menos proporcionalmente de quem tem baixa renda, o que é um tremendo absurdo. Exato. Proporcionalmente, não em valores, né? Proporcionalmente. Uma carga progressiva seria o inverso disso. Exato. Ou seja, aquela carga em que quem está no patamar de cima da sociedade acaba pagando proporcionalmente mais, justamente para bancar serviços públicos de qualidade para quem não tem dinheiro para pagar. Perfeito. Hoje é tão esquisito que do jeito que está, o brasileiro que ganha 6 mil reais, ele paga 27,5% de imposto. Se um brasileiro ganhar 600 mil reais, ele paga também 27,5%. Os valores são diferentes, mas a alíquota é a mesma.
pega 6 mil reais e tira 27,5%, né? Quer dizer, o cara vai ficar com 4 e pouco, faz uma diferença enorme. Enorme. Já para o cara que ganha 60 ou 600, a diferença é pequena. É bem menor. É por isso que a maioria dos países, e depois nós precisamos voltar a esse tema, Sim. a questão tributária... Dá um vídeo inteiro. Dá um vídeo inteiro, né? Mas é por isso que países relativamente bem-sucedidos têm uma escala crescente de tributação, uma tributação progressiva. Que existe essa mitologia liberal, né, mas de imposto é roubo, não pode cobrar imposto de jeito nenhum. Aí você olha para os Estados Unidos da América, que eles adoram, e a faixa máxima de imposto de renda é bem maior que a nossa. Bem maior que a nossa. 37% um americano que ganha mais que $500 mil por ano vai pagar de imposto. Se olharmos para a Europa do Norte, principalmente, então... Né? Aí é comunismo puro, né? Quase comunismo. Temos a Suécia que chegam ali com a máxima de 61%. Mas, obviamente, ela é aplicada no caso de grandes rendimentos. Imagine que você ganha R$1 milhão por mês, você tem que pagar 60% de imposto. Vai sobrar só 400. Pô, só dá fazendo uma economia, dá para sobreviver, né? E claro, aí entra uma discussão política, assim, mas se esse dinheiro retorna ou não. Claro. O fato é que nesses países, sim, precisamos ser, né, honestos na crítica, acaba retornando mais do que aqui, mas é também um engano achar que, por exemplo, a corrupção é um ralo que leva a maior parte do nosso dinheiro de impostos. Não é verdade isso, em termos matemáticos. A corrupção impacta, sem dúvida, mas do tamanho do PIB, em proporção ao tamanho do PIB brasileiro, não é assim, mas a corrupção tem o seu impacto, mas não é tão expressivo em termos do retorno para a sociedade. Ou seja, o argumento de que esse dinheiro vai parar na mão de político corrupto, ele é frágil. Exatamente. Se o Estado arrecada, de certa forma, a maior parte disso volta para a gente. Volta em serviços públicos, em obras públicas, em segurança pública, né? Até temas que são caros ao espectro conservador dependem disso. Sem dúvida, sem Não dúvida. só Como é que você vai ter uma polícia bem equipada, bem preparada? Bem remunerada, que não ceda a qualquer pressão, não se corrompa também, né? Então, acho muito acertado e espero que não pare por aí mesmo. Sim. A gente tem que ir além, tem que elevar todas as faixas, tem que provavelmente criar mais faixas de imposto, pois é um aspecto interessante da gente comparar depois com outros países, e, se possível, em algum momento, chegar a cobrar taxas bem mais elevadas de quem ganha mais, ou até o imposto sobre grandes fortunas, como se discute já há algum tempo. Tornar a estrutura mais progressiva, portanto, né? Exatamente. Mas e do ponto de vista político, Simas, tem algum ganho aí? Eu acho que do ponto de vista político há um acerto interessante, uma jogada interessante, né? Você sempre me lembra daquela fala do Ciro Gomes sobre o poder que o presidente tem logo que ele é eleito, logo nos primeiros meses. Ele diz que os 6 primeiros meses o presidente tem poderes imperiais. Um certo exagero do Cirão, né, da retórica. Hiperbólico, como né, enérgico, como é Ciro Gomes, mas tem um quê de verdade, e Lula tem que usufruir desse cacife, nesse momento, mas acho que ele acerta ao fazer um aceno para a sua base. Quer dizer, ele está beneficiando diretamente aquele eleitorado que votou em peso nele, que são os mais pobres, a classe baixa ou média baixa, ou os pobres mesmo, né? Diferente do erro cometido, a meu ver, pelo PT na reeleição da Dilma, onde há um esforço para tentar agradar as classes altas, o mercado. Eu troco o ministro da Fazenda, eu vou lá e desonero os setores que estão mal porque eles não vão demitir, e eles depois demitem, e eles depois apoiam o impeachment, o golpe, como queira, né? Ela troca o ministro da Fazenda. Eu lembro que ela tentou colocar o Trabuco do Bradesco. O Meirelles também não quis, né? Isso, os caras foram fugindo. Quer dizer, você vai tentar agradar um grupo que jamais vai te apoiar. Então, errou de não se firmar na sua base. E o Lula, quando faz esse movimento, joga para sua torcida. Acho que ele acerta muito bem politicamente. Sim. Sem contar, né, mas ainda voltando no terreno econômico, né, você está falando do impacto político. Mas no terreno econômico, como essas medidas têm um fator multiplicador, né? Tal como o Bolsa Família. Exato. Que há estudos que demonstram claramente que cada real gasto no Bolsa Família, ele vira mais de R$1 na economia brasileira. Isso. Porque o brasileiro não poupa, não entesoura, principalmente os mais pobres. Claro, nem teria como, né? Perfeito. Eu acho que esse é o segundo ponto que é muito acertado. Ele não é tanto de cacife político imediato, mas de resultado econômico. Porque
Gente pobre ganhando mais dinheiro significa gente gastando Consumindo, mais dinheiro. sem dúvida. Significa empresa vendendo mais, fábrica fabricando mais, impostos sendo pagos, né? Então toda a grande roda da economia tende a girar. É inimaginável que Bolsa Família, aumento do salário mínimo, corte de isenção do imposto de renda vire dinheiro entesourado na mão dessas pessoas, né? Não vi. Ainda mais que, de novo, lembrando Ciro Gomes e a questão do brasileiro endividado, né? Que era um ponto super importante para ele. 1.000. Eu vou lá no Banco do Brasil para me dar 1.000. Como é que eu faço? 1.000. Aí eu faço em 40 vezes, boto um juro de 25%, o Banco do Brasil vai ganhar dinheiro, só que eu faço o quê? Eu boto na valsa, eu boto 40 meses. E daí o cara volta a consumir. Aí ele vai voltar a consumir, porque é 60% da ativação da economia brasileira, que está há 11 anos parada, vem do consumo das famílias. Por isso que eu cheguei nessa solução. Não é só um ato de respeito a quem está humilhado hoje no SPC. 66 milhões é a maioria esmagadora do nosso povo. O dado mais recente é que praticamente 70% das famílias estão endividadas. E aí você vai olhar para dentro dessa dívida, Simas, é principalmente dívida de cartão de crédito, com comida, com roupa, com compras do dia a dia, com a vida, né? Com o básico. Com o dia a dia, claro. E aí esse dinheiro retornando nas mãos dessas pessoas vai virar, inclusive, pagamento de dívida. Exato, Não só exato. Quer dizer, consumo. beneficia até os credores. Até os credores, né? Não tem como se opor a isso. Pois é, e essa é a grande vantagem. Então, acho que é uma estratégia também bem acertada, porque é difícil se opor a isso, né? Sem dúvida. Tanto que a gente tem visto muito poucas críticas em relação a isso. É muito difícil se opor, né? Sem dúvida. Mas a questão da estrutura tributária em si rende um vídeo à parte. Né, esse rende um longo longo vídeo. De forma mais detida, mais cuidadosa em relação a isso, né? Porque ela depende de aspectos econômicos, mas também políticos, legais, né? Ela é um negócio bem elaborado aqui. Complexo. Mas em relação a esse tópico aqui, você tem algo a acrescentar para a gente encerrar? Espero que siga à frente, espero que a gente até Torcida. acelere. O tópico é torcida, não é uma análise assim, um desejo. Começou bem, vamos ver se mantém. Né? Basicamente isso. Exato. Então é isso. Por enquanto, vamos encerrar esse aqui. Voltaremos em outro vídeo mais específico sobre a estrutura tributária, que é um tema muito importante. Vem reforma tributária aí mais para frente. Vamos ver como o novo governo vai desenhá-la e estaremos aqui discutindo-a, beleza? Mas antes da gente encerrar para valer, preciso pedir, como sempre, larga seu like aí, se inscreva no canal se ainda não o fez e acione o sininho para receber as notificações. Assim você ajuda enormemente o Política na Cabeça. Valeu? Até a próxima!